Eu quero te convidar para que você abra a Bíblia, um texto bastante conhecido dos irmãos, bastante conhecido da igreja, um dos textos mais lindos aqui dos Evangelhos. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, Lucas o médico amado, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o versículo 11, ou do versículo 11 a seguir. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 11, nós vamos ler até o versículo de número 20, parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que todos os irmãos, todos os leitores da Bíblia, certamente já passou por esse texto. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas, mais lindas da Bíblia, ditas por Jesus, o próprio Jesus que disse a parábola do filho pródigo. Nós só encontramos o registro dela aqui no Evangelho de Lucas. Nenhum dos outros evangelhos narra essa parábola, ou traz essa parábola. Eu mesmo já devo ter falado aqui uma ou duas vezes sobre esse texto, que já ouvi tantas outras vezes. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor tem algo a ministrar nos nossos corações, nesse texto. Hoje à tarde eu refleti bastante sobre ele, baseado numa conversa que nós tivemos hoje no almoço lá em casa, lá na minha mãe. Eu fiquei pensando algumas coisas e na minha cabeça, meu pensamento veio esse texto. E eu, quando pus os olhos nele hoje à tarde, eu entendi, queridos, que Deus tem uma palavra para nós aqui. Uma palavra simples, como eu sempre ministro aos irmãos, mas eu tenho certeza que uma palavra que vai falar ao seu coração, porque é a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se garante, por si só, ela se garante. Se a gente ler o texto e fechar a Bíblia e dizer amém, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar nos corações. A palavra do Senhor diz a Bíblia que ela é poderosa. O escritor aos Hebreus disse que ela é tão penetrante, mas ela é tão penetrante, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela visita aqueles quartos, talvez os quartos mais escuros da nossa vida, onde poucas vezes a gente passa, onde poucas vezes a emoção bate, aqueles quartos onde nós deixamos as coisas um pouco adormecidas, onde às vezes a psicologia não vai, a psiquiatria não alcança, a análise não consegue chegar lá. A palavra de Deus vai, e ela vai com profundidade. Diz a Bíblia que ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Ela fala tanto cá como aqui, como lá e aqui. Então a mesma palavra tem a propriedade de tocar várias vidas e penetrar em vários corações ao mesmo tempo. Basta que nós estejamos com os nossos corações abertos e desejosos de ouvir o que Deus tem a falar conosco. Amém, queridos? Amém, irmãos? Com a sua Bíblia aberta em Lucas 15, versículo 11, vamos ao texto sagrado. Diz assim: continuou, ou seja, Jesus continuou. Ele estava falando nesse momento, essa é a terceira parábola que ele fala nesse capítulo 15 de Lucas. Ele fala a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e aí o autor, Lucas, disse, continuou. Jesus continuando disse: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, tem uma tradução que diz bolotas, que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém, amém, amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, que sempre está conosco. Toma a direção, Senhor, e a condução dessa ministração. Fala nos corações agora tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, ministra no coração dos irmãos, das irmãs, no meu coração. Toca, Espírito Santo, fala conosco, é o que eu te peço, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, como eu disse aos irmãos, o texto é conhecido. É um texto que nós já passamos algumas vezes por ele, mas vale a pena a gente relembrar ou marcar os pontos mais importantes desse texto. Jesus falava muito por parábola, era uma forma de linguagem, uma maneira que Jesus usava quando ele queria falar com os seus discípulos ou com as outras pessoas sobre algo do cotidiano, sobre algum assunto que ele queria trazer ao conhecimento deles. Ele usava essa linguagem chamada linguagem de parábola, que era uma pequena ou uma narrativa alegórica sobre fatos que aconteciam no dia, e ele falava sobre o reino dos céus usando essa linguagem simples da parábola. Jesus falava de coisas profundas, com bastante profundidade, de uma forma muito simples, de maneira que as pessoas entendiam, de maneira que nós conseguimos entender. Hoje nós vemos pessoas falando de coisas tão superficiais, tão rasas, de formas tão difíceis, tão complicadas, usando um linguajar tão difícil de entender, e quando a gente espreme, às vezes não sobra nada, é tão raso, é tão superficial. Mas Jesus não. Jesus falava de coisas muito profundas, mas de uma maneira muito simples, usando uma linguagem que todos compreendiam. E essa parábola, essa narrativa que Jesus está fazendo aos seus discípulos, ele está comparando aqui o amor do Pai. Primeiro ele compara com a ovelha perdida, depois com a dracma perdida, ou seja, a moeda, o dinheiro que se perdeu, e agora ele fala sobre o filho pródigo que abandona a casa do pai. E a história diz que este pai tinha dois filhos, um mais jovem e um mais velho, e o texto nos informa que o mais moço um dia amanheceu, talvez ele amanheceu meio encabulado com algumas coisas e disse: hoje eu vou tomar a decisão, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir a parte da herança que é minha, já que eu sou um dos herdeiros, meu pai tem dois filhos, eu e meu irmão mais velho, eu quero a parte da herança que é minha. E ele, nesse pensamento, decidido a fazer isso, diz a Bíblia, ele levantou, falou com o pai e disse: pai, eu tomei uma decisão, eu quero a parte da herança que me pertence, eu quero o que é meu por direito, eu sou seu filho, eu sou herdeiro de parte de tudo isso aqui. Certamente era um pai que tinha posses, na história que Jesus trazia, aqueles homens, era um pai que tinha muita posse, e o pai, ouvindo o filho, eu não sei se questiona, se não questiona, a Bíblia não nos traz informação, até porque é uma parábola, é uma ilustração, mas o certo é que o pai decide passar para o filho, entregar para o filho a parte da herança que era dele. E ele, recebendo aquela herança, diz a Bíblia que ele fica ainda alguns dias na companhia do pai, mas depois ele decide partir para uma terra distante. E o texto nos informa, com o bolso cheio de dinheiro, com a sacola de dinheiro, ele decide partir para outro país, inclusive, outra nação. O texto informa, é uma outra nação, e lá neste outro lugar, ele começa a gastar, e ele começa a usufruir e a desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro permite desfrutar. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, ele comprou. Ele comprou amizades, ele teve relacionamento com amigos, ele teve companheiros que estavam com ele o tempo todo. Certamente ele usou o dinheiro para gastar nas baladas, nas farras, com mulheres, com bens, com tantas coisas que ele podia comprar. Ou seja, tudo que o dinheiro comprava, ele comprou.
Ele usou o dinheiro e foi comprando, e foi vivendo, e foi desfrutando, e foi curtindo, e foi usufruindo, e foi comendo, e foi bebendo, e foi indo a lugares, e foi indo a festas, e os amigos em volta. Enquanto ele tinha dinheiro, diz a Bíblia que ele tinha muitos amigos, muitas pessoas no entorno dele, muitas pessoas em volta dele, também desfrutando daquilo que ele tinha. Mas diz a Bíblia que chega um momento que acaba tudo. Ele perdeu o dinheiro. Tudo que ele tinha acabou. Diz a Bíblia que o dinheiro que ele recebeu por herança, ele gastou tudo. E quando o dinheiro acabou, acabaram-se os amigos. Quando o dinheiro acabou, as amizades também foram embora. Aquelas pessoas que o cercavam já foram embora, já não estavam mais tão próximo dele. E foi acabar o dinheiro, ele percebeu quem na verdade era amigo dele ou não era. Quando o dinheiro dele acabou, irmãos, diz a Bíblia que ele não tendo o que comer, não tendo como sobreviver, não tendo como viver, o único trabalho, o único serviço que ele encontrou, o texto informa para nós, diz a Bíblia, ele foi apacentar porcos. Ele foi comer o trabalho dele de sobrevivência, de apacentar porcos, é que ele conseguia tirar o dinheiro para comer. A Bíblia diz que ele tinha vontade de comer das bolotas, mas a Bíblia não disse que ele comeu. A Bíblia diz que ele tinha vontade, mas os senhores, os patrões não deixavam ele comer da comida que os porcos comiam. Essa foi a situação daquele jovem. Depois de gastar tudo, depois de perder tudo, diz a Bíblia, ele arrumou o único serviço de cuidar de porcos, num país distante, numa terra distante, e lá com fome, diz o texto, ele queria comer a comida que os porcos comiam, mas nem a comida que os porcos comiam lhe foi permitido comer. Um dia diz a Bíblia, e o texto diz, ele caindo em si, ele se lembrou da casa do pai. Ele disse: quantas vezes na casa do meu pai eu rejeitei comida, quantas vezes a mesa posta e eu não quis comer, eu não queria comer, não era qualquer coisa que eu comia. Ele começou a se lembrar de como ele vivia na casa do pai, e aí a saudade bateu, os pensamentos voaram para a terra dele, para a família, para a casa dele, e ele disse: uma hora dessa, os empregados do meu pai, aqueles que trabalham na lida com meu pai, os que são funcionários do meu pai, certamente têm pão na mesa, estão comendo, estão bebendo, estão vivendo, e eu aqui estou morrendo de fome. E no momento seguinte, diz o texto que ele toma uma decisão, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não sei como eu vou ser recebido, aliás, eu nem espero mais ser recebido como filho. Ele disse: João, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me receba como um dos teus empregados. Tem uma tradução que diz: um dos teus jornaleiros, ou seja, aqueles da jornada diária. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me recebe como um dos teus empregados, um dos teus funcionários mais raso, um serviço geral. Me põe para trabalhar no serviço mais baixo e mais elementar que o Senhor tiver. Eu estou disposto a fazer isso. E diz a Bíblia que ele decidiu, ele foi e ele partiu para encontrar com o pai. E ele foi recebido pelo pai. O pai o recebeu, o abraçou, e o texto disse que o beijou. Essa é a história desse jovem. E assim, na sequência, ele é recebido de novo como filho. Há uma grande festa, celebração do filho que voltou, e ele mais uma vez é recebido como filho. A parábola, o pai representa Deus, obviamente. O filho pródigo somos cada um de nós, e muitas vezes saímos da casa, da presença desse pai celestial, que é amoroso, que é cuidadoso, que tem tudo para nós. E um dia nós tomamos a decisão de dizer para Deus: Deus, eu não quero mais a sua companhia, eu não quero mais as suas coisas, eu quero tocar minha vida do meu jeito, da minha maneira. E a gente sai com base nas decisões que nós tomamos, e a gente vai viver uma vida que a gente acha que é a melhor vida para nós. Mas um dia também, por ação do Espírito Santo talvez, nós somos tocados e a gente toma a decisão de voltar, e o Senhor nos recebe e nos abraça, e nós somos recebidos por Ele de novo. Não sei aqui nesta noite, é possível que tenha alguém aqui que um dia tenha decidido sair da presença do Pai,
sair da casa, da presença, do convívio, mas o Espírito Santo talvez te trouxe aqui e está te fazendo perceber que hoje, essa noite, é com você que Ele vai falar, e Ele quer falar, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te abraçar, te beijar e quer seguir a vida com você, não mais distante, mais juntinho dele. Mas, irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui, nessa cena, nesse cenário, nesse momento, em que esse jovem, esse moço, ele estava ali cuidando daqueles porcos, naquele chiqueiro, mal vestido, mal cheiroso, mal trapido, filho de um homem de posse, filho de alguém que tinha posse, que cuidava dele, mas ele decidiu partir da casa do pai, e ele foi parar nesse lugar onde ele estava, sujo, mal vestido, cuidando de porcos. Se nós olharmos para essa cena, se a gente pudesse parar esse quadro, e a gente fizesse dele uma fotografia, e pudesse pintar, imagina um jovem mal vestido, tudo sujo, cuidando de porcos e tentando comer daquela comida, e o capataz, o chefe, dizendo: você não pode comer, não te autorizaram a comer a comida que os porcos comem. A gente estaria diante de nós com essa foto, com esse quadro, ou com essa situação. A Bíblia diz que ele desejava encher o estômago da comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido. E a gente vendo essa situação, e é uma situação, irmãos, que se agrava um pouco mais, porque o texto diz, ou nos dá a entender, que esse jovem era possivelmente um jovem judeu. Jesus está contando essa narrativa, essa ilustração e essa parábola para os judeus. Então, ele está dizendo, ele saiu daqui e foi para outro país. Então, possivelmente, esse jovem era um jovem judeu. E por que se agrava? Porque para os judeus, na época de Jesus e ainda hoje, os porcos são considerados animais impuros. Há uma determinação expressa de Deus na lei. Salvo engano, capítulo 11 do livro aos Levíticos, versículos 7 ou 8 por aí, há uma determinação explícita de Deus dos animais que eles, judeus, poderiam comer e daqueles que eles não poderiam comer. E o porco entrou nessa relação de animal proibido. A carne de porco é proibida para os judeus comerem, ainda hoje. E naquela época também o era, porque a lei dizia textualmente: do porco ou da carne do porco não comerás. Deus definindo com Moisés. Então este jovem judeu, ele vai justamente trabalhar no local onde ele tem que cuidar de porcos, um animal que era considerado impuro, que eles não poderiam nem tocar, porque era considerado impuro. Se a gente olhar essa foto, se a gente olhar essa cena, um jovem passando fome, sujo, mal vestido, judeu, cuidando de porcos, se a gente tivesse apenas a foto do momento, eu acho que a gente poderia talvez, nesse momento, fazer uma ilação, um pensamento, sei lá, imaginar por que esse moço tem que passar por isso, não é? Onde está o pai desse moço que não está vendo isso? Onde está a família dele? Onde estão as pessoas que cuidam desse moço que não está vendo a situação que ele está vivendo? É como se a gente estivesse diante de um mendigo, de um andarilho, debaixo de uma ponte, sem comer, mal vestido, drogado, e a gente passa e conhece a pessoa, e sabe que ele é filho do fulano, que a mãe é a senhora tal, e a gente olha, gente, não é possível que esse moço está aqui. Onde será que está a mãe dele que não está vendo? Onde será que está o pai desse moço que não está vendo isso? Onde será que está Deus que não faz nada por ele? Quem nunca pensou assim? Onde será que está Deus que não vê essas pessoas sofrendo nos semáforos das cidades da vida? Onde será que está Deus que não vê essas pessoas passando fome? Se a gente parasse essa cena desse jovem nesse chiqueiro cuidando de porcos, para um judeu, irmãos, era a pior das piores humilhações. Era tudo que não podia acontecer.
No entanto, lá estava ele. E se a gente tivesse apenas com esse pedaço da história, talvez a gente pudesse imaginar ou pensar conosco mesmo: onde estão as pessoas desse cara que não faz nada por ele? Talvez ele mesmo pudesse pensar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente pensa, quando a gente está passando os nossos momentos, os nossos estreitos da vida, a gente pensa: por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, como que eu vim parar aqui? É muito para mim. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Alguns mais ousados olham e dizem: Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Onde está Deus? Que não está vendo o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, essa situação de dificuldade. E alguns perguntam: o que eu fiz para merecer isso? Eu atendo pessoas que me perguntam isso. Eu atendo pessoas às vezes ali na sala pastoral que me perguntam isso: pastor, eu não entendo. O que eu fiz? E faz muitos dias nós atendemos uma pessoa que perguntou para mim, para Andréia, isso. Eu não entendo o que eu fiz para merecer isso. Por que Deus está permitindo que eu viva isso, que eu passe por isso? Então, se a gente parasse a cena desse jovem aqui, e a gente não tivesse antes e depois da história dele, a gente podia imaginar: por que esse moço tem que passar por isso? O que está acontecendo? Onde está todo mundo? Onde está tudo? E onde estão todos? Porque não é possível a gente viver e ter que viver uma situação dessa. Queridos, só que ao ler a história, quando nós lemos a história, nós lemos o versículo 12 e o versículo 13 diz que a escolha foi dele. A escolha foi dele. Ele escolheu. Ele decidiu. Ele quis. Partiu dele. A ação de sair da casa do pai, de pedir o dinheiro e de viver a vida conforme ele queria viver, foi dele. A decisão de sair da casa do pai foi dele. O texto diz que ele chega para o pai e diz: pai, versículo 12, o mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então a decisão foi dele. Eu queria te convidar nessa noite a pensar um pouquinho sobre isso, que a gente pudesse refletir um pouquinho aqui e pensar o que nós podemos aprender com esse texto. Eu quero falar sobre esse filho pródigo, mas com uma outra visão agora. Nós normalmente pregamos esse amor, o filho que sai e volta e é recebido pelo pai, e o pai dá banho, manda botar um anel em sinal de novo pacto, uma nova aliança, recebe como filho, ele é inserido no seio da família e recebe tudo de novo. A gente prega sobre esse prisma. Eu já falei algumas vezes sobre esse texto, sobre esse olhar, e esse é o olhar também. Mas eu quero te convidar a pôr os olhos nesse texto hoje de uma outra forma, de uma outra maneira, para a gente pensar um pouquinho e aprender um pouquinho com a decisão errada deste homem ou deste jovem, porque tudo aconteceu na vida dele de ruim, de errado e que não deu certo por causa da decisão que ele tomou. Ou seja, a escolha foi dele. Se a gente olhasse, eu vou repetir, se a gente não tivesse a introdução do texto e não tivesse o final, e a gente olhasse apenas para o cenário, para a foto, Tiago, do menino lá no meio de porcos, cuidando de porcos, tentando comer a comida do porco, o gerente está fazendo, dizendo: você não pode comer, e ele sujo, vestido, a gente ia dizer: que mundo injusto, que mundo injusto, meu Deus, ninguém vê isso, não é possível. Dá alguma coisa de comer para esse moço, ele está querendo comer a comida que o porco
dizer, que injustiça. Mas quando a gente tem história, a gente percebe que tudo o que aconteceu foi com base na escolha que ele fez. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, que nós precisamos aprender, é que as nossas decisões determinam as circunstâncias da nossa vida. As nossas decisões determinam o que vai acontecer conosco. Ei, as decisões que você toma hoje vai dizer o que vai acontecer com você amanhã. E o que está acontecendo com você hoje foi por conta das decisões que você tomou ontem, ou anteontem, ou mês passado, ou ano passado. As decisões que nós tomamos determinam aquilo que vai acontecer conosco. É isso que eu encontro nesse texto. As nossas escolhas que nos trouxeram onde nós estamos hoje. E as escolhas que você faz hoje é que vai te levar aonde você estará. A notícia boa, a notícia boa é que você pode ter tomado todas as decisões erradas na sua vida até hoje. Mas se você tomar a decisão certa hoje, você começa a mudar o seu futuro hoje, agora. Porque o que vai acontecer amanhã depende daquilo que nós fazemos hoje. Nós vemos as pessoas chorando, sofrendo, e nós nos incomodamos, e nós somos tocados com isso. Nós oramos por eles, oramos pelas pessoas. E às vezes nós oramos. Nós falamos sobre isso hoje no almoço em casa. Mas a situação não muda. Mas não muda porque as pessoas também não querem mudar. E quando a pessoa não quer mudar, dificilmente Deus vai mudar a pessoa. Porque Deus respeita. Deus respeita uma condição que Ele nos colocou. A Bíblia diz, queridos, que Jesus ele está à porta do coração e Ele bate. Isso quer dizer que Ele não arromba a porta, Ele não entra querendo ou não querendo, eu vou entrar na sua vida, não. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas se você não abrir, Ele não entra, Ele não arromba a porta. Ele vai te conduzindo a caminhos de maneira que faça com que você perceba, eu preciso dEle. Eu preciso dEle. As nossas decisões nos trouxeram até aqui, porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e porque todas as decisões que nós tomamos na vida têm uma consequência na prática. Todas as decisões que nós tomamos. Quando nós temos filhos, nós decidimos como nós vamos criá-los. No domingo passado eu apresentei um bebê aqui, uma criança, e disse para os pais, eu digo sempre isso quando eu apresento as crianças: o seu filho vai orar se ele te ver orar. O seu filho vai ler a Bíblia, pai, se ele te ver lendo a Bíblia. O seu filho vai amar Deus, mãe, se ele souber que você ama Deus. Porque se ele não souber, ou se ele não ver isso em você, esqueça. Esqueça. Claro, lá na frente, Deus tem os caminhos dele. E óbvio que pode trazer e resgatar. Mas a obrigação de introduzir os filhos a Deus são dos pais. A obrigação é dos pais. Então, a decisão de como a gente vai orientar, criar, educar, falar, ensinar os nossos filhos são nossas enquanto pais. Eu aprendo nesse texto, ao ver esse jovem passar o que ele passou, que ele não estava passando nada mais, nada menos, o resultado da decisão que ele tomou. Ele escolheu. O pai não botou ele para fora de casa. Ele disse: pai, eu quero a parte que é minha. E ó, estou dando linha na pipa, estou indo embora, vou viver a vida, estou cansado de ficar aqui, essa vidinha sem sentido, monótona, rotineira. Trabalha para casa, dorme, levanta, trabalha, colhe uma plantação, cuida do animal, levanta, vai na cidade, viu? Isso é muito pouco para mim, eu quero mais. Só que a hora que acabou tudo, todos foram embora. Eu aprendo nesse texto que quem anda conosco
Quem anda conosco diz muito sobre quem nós somos também. Os amigos que ele dizia que era amigo dele, ou que eram amigos dele, na primeira dificuldade que ele passou, no primeiro momento que ele não tinha nada, foi todo mundo embora. Então quem anda conosco diz muito sobre quem somos. Eu quero perguntar para você: o que você está andando? Quem anda com você hoje? Quem está influenciando a sua vida? Com que você compartilha as suas coisas? Os seus sonhos, seus desejos? Ansiedade, problema, alegria, choro? Quem que senta do seu lado? Quem que você pode chamar de amigo? Porque aquelas pessoas que nós andamos, que estão conosco, dizem muito sobre quem nós somos também. Esse jovem escolheu os piores amigos, porque não eram amigos. Amigo que amigo não abandona, amigo que amigo não vira as costas, amigo que amigo não procura só a hora que precisa. Lembra quando Lázaro estava doente? Marta e Maria mandaram o mensageiro avisar Jesus e disseram para o mensageiro: diga para o mestre que está enfermo aquele a quem ele ama, porque elas tinham certeza que Jesus iria vir correndo para ver o que estava acontecendo com Lázaro, e Jesus não veio. E elas ficaram decepcionadas. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido e estava 4 dias sepultado. E Marta disse: Senhor, o Senhor não veio antes? Se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós mandamos um aviso, Senhor. Ela sabia que Jesus era amigo, mas como Jesus não chega atrasado nunca, elas acharam que Jesus tinha atrasado. Mas Jesus nunca atrasa. A Bíblia diz que o homem tem muitos amigos e pode se congratular com muitos ou com todos eles, diz Salomão, mas há amigo mais chegado do que irmão. Jesus diz: onde puseste Lázaro, está para fora, e entregou Lázaro em vida de novo. Então, quem são as pessoas que estão próximas de você? São pessoas que te ajudam a crescer, que te colocam para cima, que te empurram para cima, não que falam que você só quer ouvir, porque tem gente que só pode ser amigo de pessoas que falam o que ele quer ouvir, só coisa boa. Se contrariar, perdeu a amizade. Amigo que amigo fala a verdade, sempre, mesmo que não goste, mas é amigo. Amigo que amigo não te bota em fria, não te oferece coisa que não pode, não te convida para praticar coisas que não devem ser praticadas. Não. Amigo que amigo te preserva, te guarda, te ajuda, tenta te proteger. Essas pessoas que conviviam com esse moço eram amigos ou eram amigos do dinheiro que ele tinha. Acabou tudo, foram todo mundo embora, acabou a amizade. Então eu olho para esse texto e eu aprendo que quem anda conosco diz muito sobre quem nós somos. Aprenda a andar com pessoas que te ajude a ser mais crente. Aprenda a andar com pessoas que te falam quando você erra. Isso não agrada a Deus. Pensa bem. Aprenda a andar com pessoas que não se juntam com você para falar mal de pessoas, para falar mal de igreja, para falar mal de pastores, para falar mal de igreja, para falar mal de governo, para falar mal de economia. Não, gente. Tem muita gente falando mal de tudo. Fala mal de governo, fala mal de economia. Está certo, não está bom. Mas ao invés de falar, nossa, a gente orasse mais, a gente falasse mais com Deus, dissesse: Senhor, olha para esse país, olha para a minha igreja, olha para o meu pastor, olha para a minha cidade, olha para os meus irmãos, olha para as minhas irmãs. Amigos que vão nos aproximar mais de Deus, que vão nos conectar mais com Deus e não nos afastar mais de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, queridos,
que às vezes é preciso a gente reconhecer a gravidade da situação que a gente está. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que às vezes é preciso a gente reconhecer que a situação está ruim mesmo. E a gente não pode continuar se enganando, achando que está bom, que está bom, que está bom. A gente tem hora que tem que parar e ser realista e dizer: para, está tudo errado, está tudo fora do lugar a minha vida. Ei, a minha vida está tudo fora do lugar. Olhar para a família e dizer: que família é essa? Não, não é família. Não é família que eu quero. Não é família que eu pedi para Deus. Não é família que eu orei. Não é família que eu espero que Deus possa nos levar um dia juntos para o céu. Então é que a gente tem que reconhecer e pensar: o que está acontecendo com os meus filhos, meu Deus? Os filhos que o Senhor me deu, cadê eles? Tem hora que o pai e a mãe tem que reconhecer que a vida de droga não foi feita para o seu filho. Deus não está nisso. Tem hora que o pai e a mãe tem que olhar para o filho e reconhecer que essa vida perdida, sem propósito, sem Deus, sem nenhuma intenção, sem nada que aponte para Deus, pode continuar assim. Precisa reconhecer e não ir aceitando, como se tudo fosse normal. Tem hora que a gente tem que olhar para o nosso casamento e dizer: não, para tudo, para o mundo que nós dois vamos descer para conversar, para ter como é que chama? Um DR, né? Não, DR, né? Para tudo, nós vamos ter um DR agora, nós vamos discutir a nossa relação, porque não dá para continuar. A gente vai enganando, vai empurrando, e 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 não tem solução. E vai vivendo uma vida miserável, um casamento sem propósito, uma vida conjugal sem nenhum tipo de relacionamento sólido, casais que não se falam, e acham que está tudo bem. Todos os casamentos são assim. Não são, não. O meu não é. E eu posso dizer, o André está sentado ali me ouvindo, pregar, o nosso não é assim. Claro que nós temos problemas, já tivemos outros tantos, superamos. Agora com 27 anos de casados, os problemas são outros. É o sapato que ficou fora do lugar, é a camisa que você não pôs a que eu pedi. Hoje, por exemplo, eu pus a que ela me pediu para pôr. É claro que nós temos problemas, mas um casamento sólido que vale a pena, onde o marido sente falta da esposa. Eu não vou em lugar nenhum se ela não estiver comigo. Eu quero que ela esteja comigo, eu gosto de falar com ela. A gente conversa horas, só nós dois, os meninos estão fora. Então, se o seu casamento não está funcionando, e não é o casamento que Deus quer e preparou para você, para tudo. Reconheça que precisa tomar uma decisão. Esse jovem diz, versículo 17 diz: então caindo em si. Ele caiu em si, ué. A gente precisa cair em si. Não achar que está tudo bem. Eu aprendo nesse texto, irmãos, que é preciso a gente reconhecer a gravidade da situação e parar de se enganar e achar que está tudo jóia, que está tudo bem. O versículo 17 diz: então caindo em si. Eu acho que ele caiu em si e ele pensou: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo com esses porcos? Eu não posso tocar solteiro. Eu aprendi de criança com meu pai. Isso é impuro, esse animal. Deus não permitiu que a gente comesse, que a gente convivesse. Então a Bíblia diz: ele caindo em si, diz: o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, só existe mudança quando existe uma insatisfação real. Não tem jeito de ter mudança na vida se a pessoa não gera uma insatisfação real. A gente precisa estar insatisfeito se a gente não está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós.
Eu sou um pai satisfeito quando eu não vejo os meus filhos junto com o Senhor, envolvido com Deus, falando com Deus, comprometido com Deus, aqui nesse altar. Hoje o Caio não está aqui, precisou ficar em Campinas, a Carol ficou em Campinas, e eu fico insatisfeito, porque eu queria que ele estivesse aqui. Que falta me faz dali, ver ele aqui cantando, erguendo as mãos. Eu sou insatisfeito se o meu relacionamento com o André está uma travadinha, acontece alguma coisa, a gente precisa resolver rápido, porque não dá para viver assim. Mudança só acontece quando a gente tem uma insatisfação real, e está cheio de gente, de pessoas, conformando com nada, satisfazendo com nada, e acreditando em mentiras semeadas pelo diabo, nas novelas, nos filmes, de que a vida é assim mesmo, falando sobre casamento, que não existe casamento perfeito, que é mentira, que o casamento para funcionar tem que ter um triângulo, tem que ter uma pessoa no meio. É mentira, irmãos, do diabo. Porque o casamento para Deus é a união de um homem e uma mulher, que se torna uma só carne, inseparável, que respira quase que no mesmo batimento, que pensa junto, que está junto, lidando na mesma direção, olhando para o mesmo lado. E as pessoas estão vivendo achando que é normal. Adolescentes e pré-adolescentes, filhos, nossos filhos, começando cada vez mais cedo, na promiscuidade, numa vida sexual ativa com 11, 12, 13. André dá aula para crianças assim, e os pais achando que é normal. Crianças com 13, 14, esses dias ela me mostrou um menininho, um aluno dela, um aluninho dela, 11 anos. 11 anos. E ele foi internado porque era viciado em crack. 11 anos. Viciado em crack. Oh, irmãos, não é normal. Isso tem que gerar uma insatisfação para que haja mudança. O pai e a mãe desse menino, nós como igreja, eu e você, nós temos que estar insatisfeitos, dizer não é normal. Esse moço, ele disse: não, eu não posso seguir desse jeito, está errado, a minha vida está indo de mal a pior. Tem pais ainda se perdendo filhos para drogas, para criminalidade, para tantas outras coisas, e não cai em si, porque acha que está tudo normal. É assim mesmo, funciona assim, o mundo é assim. Não, querido, deixa eu te dizer, essa não é a vida que Deus tem para você. Essa não é a vida que Deus tem para você. Essa não é a vida que Deus tem para você. A Bíblia diz que esse moço, caindo em si, as pessoas estão acostumadas a viverem reclamando de tudo e de todos. Se as coisas não estão bem, se a vida vai mal, se a situação financeira degringolou, ou se foi demitido, ou se o emprego dos sonhos não aparece, reclama de tudo e de todos e se vitimiza. Todo mundo é culpado. Mas nessa noite, queridos, o Espírito Santo, através da palavra, ele nos convida a cairmos em nós. Cairmos em nós. Foi demitido do seu trabalho. Estamos atravessando um momento de dificuldade, mas a não ser que a empresa que você trabalhava fechou as portas e demitiu todo mundo, se isso não aconteceu e você foi demitido, é porque tem gente melhor do que você lá trabalhando. E aí você precisa olhar para você e pensar: por que eu saí? Por que eu fui demitido? Uma empresa de 100 pessoas demitem 10. Eu garanto para você que não são os 10 melhores que são demitidos,
Só se o empresário for louco. São os 10 piores. Então acho que precisa cair na gente. Peraí, se eu fui demitido, é porque talvez eu não fiz o que deveria fazer. Senhor, se o Senhor abriu uma porta de trabalho para mim, eu vou mudar. É isso que você precisa fazer. Então você um empregado, um funcionário diferente. O problema é que às vezes a gente fica jogando culpa. Ficou fulano, ficou outro, ficou outro. Não. A gente pode transferir responsabilidade, queridos. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós estamos vendo isso na passagem desse moço. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O moço foi parar no chiqueiro de porco porque ele quis, ele escolheu, ele decidiu. Ninguém botou ele. E às vezes a gente fica, meu Deus, por quê? Por quê? Porque decidiu errado, escolheu errado. Mas ele caiu em si. E olha que a vida dele começa a mudar na hora que ele cai em si. O texto diz, caindo em si. Mas não para aí. Não para aqui. O versículo 17 ele diz, caindo em si. E o 18 diz, levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. Olha só. Caiu em si. Entendeu a gravidade? Não dá para continuar assim. Não dá para seguir a vida desse jeito. Eu não posso. Meus filhos não podem continuar assim. Meu casamento não pode continuar assim. A minha vida financeira não pode continuar assim. Não pode, ó. Tesoura no cartão de crédito, corta tudo, joga fora. Porque tem gente que não pode ter cartão de crédito. Corta, joga fora. Cai em si, diz, eu não posso continuar assim. Ele nos ensina que para que haja mudança, nós temos que mudar a atitude. Para que haja mudança, nós temos que tomar uma atitude. Tem que querer mudar. E ele começa mudando no versículo 18. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Cabia a ele. Ele podia continuar chorando naquele chiqueiro, passando vontade de comer a comida dos porcos. Ele podia continuar lá, lamentando da vida, chorando porque não teve oportunidade, chorando porque perdeu tudo, chorando porque os amigos que ele pensava que eram amigos na verdade não eram, chorando porque na verdade o pai dele talvez não receberia ele de volta. Ele podia continuar lá naquele lugar, naquele país. Mas quando ele caiu em si, ele viu que a situação era grave. Ele disse, não é isso que Deus tem para mim. Não é isso, meu pai não vai me deixar passar por isso, mesmo se eu for um empregado dele, tratado como empregado. Ele disse, eu vou me levantar. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Muitas pessoas entendem a gravidade da situação. Muitas pessoas percebem que não pode continuar desse jeito. Muitas pessoas entendem que não é isso que Deus tem para a vida. Estamos falando aqui de tantas coisas: filhos, casamento, trabalho. Muitas pessoas percebem isso. Muitas pessoas até se arrependem das escolhas que fizeram. Muitas pessoas se arrependem disso. Eu vejo isso, eu converso com gente assim e diz, eu não podia ter feito isso. Se eu não tivesse feito aquilo. Eu converso com pessoas o tempo todo que me dizem, eu não posso acreditar que é isso que Deus tem para mim, que não é mesmo? Muitas pessoas realmente têm esse momento de cair em si. A questão é, não toma nenhuma atitude para mudar. Cai em si, mas não faz nada para mudar. Não toma nenhuma atitude para mudar. O moço, ele disse, eu não vou mais seguir aqui um minuto cuidando desses porcos. Eu não posso continuar nessa vida miserável. Eu não posso continuar desse jeito. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Versículo 18. E sabe o que diz o versículo 20? Então, levantando-se, foi encontrar com o pai. Fica de pé.
Porque o Senhor nos trouxe aqui para dizer para mim, para dizer para você. Ele é o Pai dessa passagem. Ele é o Pai. O Pai que está aqui de braços abertos. Como o pai daquele jovem, a Bíblia diz, o texto segue, nós não lemos, mas eu vou te contar o final dessa história. A Bíblia diz que o jovem, depois do versículo de 20, que diz, levantou-se e foi ter com o pai, ele seguiu viagem. Ele foi, eu não sei quanto tempo ele andou. Certo é que um dia, caída da tarde, o pai desse jovem estava no portão, ou na porteira. Ele viu de longe na estrada, estava vindo um homem, andando lá de longe, cabeludo, barbudo, sujo, mal vestido. Ele olhou, e o homem vinha na direção da porteira. O velho firmou os olhos, irmãos, firmou o olhar. E não teve dúvida. Eu disse ao meu filho: é o meu filho que está voltando. É o meu filho. Ele está muito mais velho. Ele está muito mais sofrido. Ele está barbudo, ele está cabeludo. Roupas sujas. Ele não está voltando do mesmo jeito que ele saiu daqui. Mas eu sei que é ele. Pelo jeito de andar. A Bíblia diz que o pai conheceu o filho. E não esperou na porteira ele chegar, não. O pai saiu correndo ao encontro dele. E diz a Bíblia que o abraçou, pulou no pescoço, o abraçou e o beijou, diz o texto. O pai abraçou o filho no meio da estrada. E o filho disse: pai, o discurso pronto. Tudo aquilo que ele preparou para dizer para o pai, ele disse: eu pequei, pai. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, pequei contra tudo. Eu não podia ter saído daqui do jeito que eu saí. Eu não podia ter pedido dinheiro, gastado tudo. Pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, pai. Mas me trate como um dos teus empregados. Por favor, apenas me trate como um dos teus empregados. O pai abraçou, queridos, beijou aquele moço. Diz a Bíblia que o pai disse: não. Chamou os criados, disse: faz a barba dele, puxa o cabelo dele, dá um banho nele. Tirou o anel que estava no dedo dele, do pai, colocou no dedo do filho, em sinal de um novo pacto, uma nova aliança, um novo tempo, um novo momento. E disse: busca aquele bezerro cevado que nós estamos guardando para esse momento, porque vai ter festa nessa casa hoje. Tem hora para começar e não tem hora para acabar. Meu filho estava morto. Aí disse: meu filho estava morto e ele reviveu. Ele está vivo, volta. Coração do Pai. É com esse coração que o Senhor te espera aqui. É com esse coração que o Senhor quer falar com você. Não importa as decisões erradas. O que eu queria que você entendesse pelo Espírito Santo nesta noite é só que Deus não tem culpa da sua situação. Ninguém tem culpa. O que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações é: o que eu estou vivendo hoje são consequências das minhas escolhas e das minhas decisões. Então, o que você está vivendo hoje são consequências das suas escolhas e das suas decisões. Se existe alguma área da sua vida que não está bem, se existe alguma coisa que não está funcionando, se existe alguma coisa que não está indo do jeito que você gostaria que estivesse, se você não está vivendo a vida que você gostaria de viver, não culpe ninguém, muito menos Deus, porque é resultado de decisões. Mas tem futuro para você. Há uma expressão em Jeremias que diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O que importa é hoje e agora. Se você decidir, como esse jovem, como esse moço, a cair em si e dizer: não vai continuar desse jeito mais, a minha vida não vai seguir assim, meu casamento não vai seguir assim, os meus filhos não serão mais assim, a minha casa não será mais assim, a minha família não será mais assim, os meus negócios não serão mais assim, aquilo que eu faço não vai ser mais assim, eu caí em mim, eu vou tomar uma decisão, vou ao encontro do Pai. Ele está aqui de braço aberto dizendo: nós estamos juntos nessa jornada. O Pai olhou e disse: filho, que
Que empregado o quê? Que funcionário o quê? Isso é meu filho. Não dá tempo, senão a gente falaria de paternidade. O que significa paternidade para nós? Ele foi reintroduzido no seio da família. Ele foi reintroduzido e recebido como filho. Ei, eu fui esse filho pródigo. Eu fui um dia. Mas um dia eu caí em mim e disse: não, longe de Jesus não dá. Longe dele não dá. Não é religião, não é religiosidade. É Jesus. É dele que eu estou falando. É dele que eu preciso, é dele que você precisa. Às vezes você se identifica com essa palavra, ou com essa história. Percebe que existem algumas coisas na sua vida que estão fora do lugar. E sozinho, é difícil colocar. Às vezes a gente não consegue, mas passa por uma decisão, passa por uma escolha, por um querer. Eu quero, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero que isso mude. Eu quero que aquilo, você sabe. Eu sei que o Espírito está falando aí. Aquele que não está indo bem, o que precisa de mudança. Então feche os seus olhos e vou orar por você nessa noite, enquanto os meninos vão você.